Boa tarde, ótima segunda-feira. Mais uma semana começa e aqui na Novo Tempo você fica muito bem informado. As principais notícias do dia no ar a partir de agora na tela da TV e também na internet em facebook.com/TV Cachoeira. Acesse e compartilhe informações com a gente. Cachoeira do Sul se mobiliza para não perder oncologia. Não há recursos para cobrir déficit do mês de setembro. Semana da Pessoa com Deficiência termina com esporte em Cachoeira do Sul. Cerca de 80 pessoas participaram da jornada aqui no ginásio Barãozinho. Teve quem mostrou sua habilidade dentro de quadra e quem ficou torcendo por aluno, familiar ou amigo ali atrás, ó, na arquibancada. Todos serem olhados com o seu potencial, não importa o tamanho do potencial, o tamanho. Não existe tamanho, potencial é potencial. Mulheres carregam a história da primeira gaúcha a ostentar a farda da Brigada Militar. Você vai conhecer o movimento Contando a História do grupo de cavalgada feminino Cabo Toco, que hoje comemora 3 anos. Por mais que digam assim que um grupo muito grande, né, de pessoas, uma junção, ela é difícil de se gerir, né? O nosso grupo, nós temos hoje as 25 integrantes, mas nós participamos ativamente como companheiras, né? Tanto nas cavalgadas como nos eventos que nós proporcionamos. Homem morre no telhado de uma loja em Cachoeira do Sul no começo da noite de sexta-feira. As causas estão sendo investigadas. E ainda, por que o asfalto brasileiro é tão ruim? Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte explica. Tem que passar aqui é só primeira. 60 quilômetros andando de primeira. E é uma verdadeira rodovia da morte, uma verdadeira arapuca. Essas e outras notícias no ar a partir de agora. E a gente atualiza agora a mobilização de Cachoeira do Sul para evitar o fechamento da oncologia regional na cidade. Como mostramos na última semana, só em 2016 a Prefeitura amargou um déficit de R$1.300.000. Pacientes de 12 cidades são atendidas na cidade. Hoje pela manhã, o prefeito Sérgio Gnatti reuniu representantes dos municípios atendidos em Cachoeira para buscar uma solução. Isso porque o prefeito cachoeirense já informou que não tem recursos próprios para assegurar a defasagem no mês de setembro, o que causaria o fechamento imediato da oncologia. Aconteceu hoje pela manhã uma nova reunião para se buscar uma maneira de que o atendimento oncológico em Cachoeira do Sul não seja paralisado. O prefeito Sérgio Gnatti busca apoio político dos 11 prefeitos que compõem o atendimento regional de oncologia feito pelo HCB aqui em Cachoeira do Sul. Luciano Morschel, superintendente do HCB, afirmou que, tecnicamente, tudo o que se podia fazer foi feito, restando como possibilidade apenas a questão política. Politicamente consegue alguma coisa, então por isso a gente vê só essa possibilidade a partir de agora. O prefeito Sérgio Gnatti afirmou que a intenção não é paralisar o atendimento, mas que em setembro o município já não tem mais recursos para custear o serviço se não houver uma recomposição do teto dos repasses federais. Roger Gomes, secretário da Saúde em Cachoeira do Sul, reafirmou que a única alternativa é a pressão política. Nós chegamos à conclusão que, tendo um plano oncológico estadual aprovado dentro da Secretaria de Saúde do Estado, que não é reconhecido em Brasília, nós temos um problema político. A presença de todos os senhores hoje aqui é para que nós consigamos, de forma política, pleitear essa recomposição de teto. Agora, a questão partidária, entre nós aqui, ela é relevante. A gente tem que pensar no problema de saúde que nós temos que resolver. Quando o prefeito fala da base aliada do governo, é um raciocínio que nós temos que fazer para conseguirmos o nosso objetivo. Então, a presença do prefeito e do secretário de saúde é essencial lá em Brasília, quando nós formos fazer essa comitiva para buscar essa recomposição. Aqueles que têm deputados, como Cachoeira tem, o José Otávio Germano, que faz parte da base aliada do atual governo na União, esses sim são essenciais. Nós temos que buscar essas lideranças, nós temos que somar lá em Brasília. Nós não podemos desabilitar esse serviço. Prefeitos da região também se manifestaram apoiando a ideia de pressionar Brasília através dos deputados que tiveram votos na região.
E eu acho que agora, então, como não tivemos êxito, é um outro momento. Eu diria que são duas situações, que é buscar resolver na situação política, e Novo Cabrais está engajado, a gente quer ajudar, quer participar, porque o município é muito bem atendido aqui, como toda a região é. E um outro momento, eu acho que não podemos deixar também de pensar no plano B, que seria através da justiça. Nós temos vários casos dentro do nosso município. Então, eu peço a todos nós também que se aliamos e vamos em busca, né? Porque também não adianta nós se aliar, digamos, a outro município só com a oncologia. Para nós não vai resolver. Então, eu acho que temos que se aliar aos deputados, até porque nós lá é consenso, são 6 partidos, então vai ser fácil, né, Juliane, de nós ter algum deputado em mão que a gente possa buscar recurso. Realmente perder a oncologia em Cachoeira do Sul, esse centro que atende pelo menos 12 municípios e atende muito bem, diga-se de passagem, como nós mostramos em reportagens nas últimas semanas aqui no NT Sul, diferentemente até do que em outras regiões. A gente tem um bom atendimento na cidade, com muitas pessoas sendo curadas deste problema que virou praticamente uma grande epidemia, não é, em todo o país, que é o câncer. Afeta muitas pessoas, certamente você em casa tem um familiar. E aqui em Cachoeira do Sul são cerca de 260 mil pessoas, né, que são cobertas, vamos dizer assim, com o atendimento na cidade de Cachoeira do Sul. Portanto, agora é a hora justamente dessas cidades, desses municípios se unirem, buscarem os seus representantes, os seus deputados, para que, enfim, o governo federal possa de alguma maneira auxiliar, o governo do estado também, para que não se perca este importante serviço que é vital, é literalmente uma situação de vida ou morte. Bom, a gente fecha hoje a nossa cobertura, as ações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, promovida em todo o país pela Federação Nacional das APAES. Na sexta-feira, alunos da APAE e do Colégio Barão do Rio Branco, em Cachoeira do Sul, participaram da 3ª jornada esportiva no ginásio Barãozinho. Cerca de 80 pessoas participaram da jornada aqui no ginásio Barãozinho. Teve quem mostrou sua habilidade dentro de quadra e quem ficou torcendo por aluno, familiar ou amigo ali atrás, ó, na arquibancada. Eles se dividem, eles alfabetizam, eles estimulam. O Pedro Henrique começou com 2 anos na estimulação precoce, que é para nenê, e está lá até hoje. Tem EJA na APAE. A APAE é maravilhosa, os professores são de uma dedicação assim impagável, impressionante, não tem explicação. Esta foi a 3ª jornada esportiva da Escola Especial Ponte Verde, APAE de Cachoeira do Sul. Quem coordenou as atividades foi o professor de Educação Física, Itamar Fontou. Eles são muito receptivos, muito carinhosos, muito amorosos, né? E nem sempre tu tem isso no dia a dia, né? As pessoas com a correria do trabalho, sei lá, com a sua própria família, as pessoas acabam se tornando um pouco mais frias, né? E eles não, eles é diariamente, se tu trabalhares, passares 24 horas por dia com eles, é esse amor, esse carinho, esse respeito por parte deles, assim, ó, que não é todo ser humano que demonstra, não é todo aluno, até mesmo dito normal, que consegue, né? Mas o mais importante é esse amor que eles transmitem, que tu, assim, que transborda o coração na alegria. A programação, que faz parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, promovida em todo o país pela Federação Nacional das APAES, a FENAPAES, proporcionou uma integração com aproximadamente 20 alunos do Colégio Sinodal Barão do Rio Branco. As crianças que não têm problemas, elas sentem as dificuldades dos outros. E eles vão ter uma sensibilidade muito maior para entender os problemas, colaborarem e serem depois cidadãos bem conscientes para ajudarem, né, crianças e adultos e entidades que lutam para favorecer os inclusos. Eu penso que tudo que eles fazem contribui com as famílias, com os alunos, com a sociedade em geral, mostrando que todos têm as mesmas possibilidades, com as suas limitações, mas todos tendo a possibilidade de conviver nos grupos, não é? Se sentir especialmente felizes. A inclusão escolar não prepara eles para a vida de fato, prepara eles sendo muito ajudados ainda. A lei existe, mas de fato a inclusão mesmo, ser desenvolvido dentro da sua capacidade está a caminho. Tem que ser transferido para a sociedade. A escola tem que se tornar capaz de acompanhar melhor esse apoio ao potencial de cada um.
assim, que nós só somos o auxílio deles para eles viverem em sociedade, para eles conviverem e para ter essa integração que nós estamos tendo hoje. A APAI é uma instituição que procura fazer com que eles se sintam pessoas, por isso que tem a pessoa com deficiência. Tá? Eles não são só especiais, porque especiais nós todos somos. Eles têm a deficiência e por ter a deficiência eles são mais especiais ainda. E uma correção, antes tratando sobre a oncologia, citei que a Oncologia Regional de Cachoeira do Sul compreende uma região de 260 mil pessoas. Na verdade, a informação correta é 206 mil pessoas que são atendidas, no caso de precisarem, na Oncologia Regional em Cachoeira do Sul. Bom, você já se perguntou por que os pavimentos das rodovias do Brasil não duram? As manutenções são feitas ou até mesmo a construção de trechos novos que em pouquíssimo tempo já começam a apresentar defeitos. Buracos, ondulações, fissuras, trincas. Esses são alguns dos defeitos encontrados em mais da metade das rodovias pavimentadas do Brasil. O pavimento executado com asfalto, mais comum no país, tem vida útil estimada entre 8 e 12 anos. Mas na prática, os problemas estruturais começam a aparecer bem antes. Em alguns casos, apenas 7 meses após a conclusão da rodovia. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte analisou o estado de conservação dos pavimentos das rodovias nos últimos 13 anos. Resultados foram apresentados na semana passada. Buraco grande, cabo com carro dentro. Tem que passar aqui é só a primeira. 60 quilômetros andando de primeira. E é uma verdadeira rodovia da morte, uma verdadeira arapuca. Para acabar com a vida das pessoas em acidente automobilístico. Um estudo da CNT concluiu que o asfalto no Brasil dura bem menos do que deveria. O país usa métodos ultrapassados para asfaltar rodovias e precisa melhorar o controle de qualidade dos materiais usados nas obras. O Brasil vem utilizando a mesma metodologia desde a década de 60. É preciso aprimorar os controles de qualidade, é preciso fiscalizar melhor as obras. O motorista que enfrenta problemas nas estradas também se depara com buracos nas cidades. O sobrepeso é o que mais compromete a qualidade do asfalto. Eu estou aqui na zona oeste de São Paulo, onde fica a maior central de abastecimento do país, a CEAGESP. Por aqui passam todos os dias centenas de caminhões e as ruas do entorno ficam assim, cheias de buracos. Como eu conheço o trecho aqui, eu já ando mais devagarinho, mas para quem não conhece é sofrimento. Aqui pela cidade, aqui, aonde você vai tem. Um outro problema é que não há manutenção permanente do asfalto. Por isso, o mesmo buraco é tapado várias vezes. Não tem planejamento. Eu não tenho ruas asfaltadas. Eu tenho ruas que foram construídas de paralelepípedo, depois jogaram o asfalto por cima. Vai passar ônibus, vai passar carro. Então, tudo isso tem carga. Então, o asfalto tem que ser dimensionado de acordo com a carga dali. O problema se repete em outras capitais do país. Aqui, até parece uma estrada. Mas são ruas de São Luís, no Maranhão. Como vocês podem ver, né, estão toda a pista quebrada, o acesso ao conjunto não tem condições de carro passar em velocidade normal. Temos que passar devagar, correndo o risco de sermos assaltados. No centro da cidade também tem buraco. É 1 ano e meio, mais ou menos, que esse buraco está atrapalhando todo mundo aí, obstruindo, causando prejuízo. É uma coisa inconcebível. Em pleno centro da cidade a gente tem uma situação dessa. E é o que acontece em todo o Brasil, né? O estudo divulgado pela CNT na quinta-feira mostra que a metodologia utilizada aqui no país para projetar rodovias tem uma defasagem de quase 40 anos em relação a países como Estados Unidos, Japão e Portugal, por exemplo. As informações completas da pesquisa você pode ver em novotempo.com/NTSul.
Bom, a gente aproveita para destacar a sua participação aqui no NT Sul através da nossa página no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Você manda o seu recadinho, você dá a sua opinião, faz o NT Sul junto conosco aqui na TV Novo Tempo, facebook.com/TV Cachoeira. A Renata Lisandra Pfeiffer da Silva, desejando uma ótima tarde a todos. Um abraço para você, Renata. Obrigado pela participação. Também com a gente a Rejane Goltz, também desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Rejane. Ótima semana para você. Você de casa pode dar a sua opinião, citar aí, quem sabe, a oncologia, que é um problema que está afetando Cachoeira do Sul. O que você acha sobre este assunto? Como a cidade poderia trabalhar para não perder este importante serviço? Dê a sua opinião. Bom, em instantes, aqui no NT Sul, nós vamos atualizar informações sobre um homem que morreu no começo da noite de sexta-feira no telhado de uma loja em Cachoeira do Sul. As causas estão sendo investigadas. Prefeitura de Cachoeira inicia hoje programa para recuperar 78 milhões de reais em impostos atrasados. E ainda, você vai conhecer o movimento contando a história do grupo de cavalgada feminino Cabo Toco, que hoje comemora 3 anos. Mulheres carregam a história da primeira gaúcha a ostentar a farda da Brigada Militar. Por mais que digam assim que um grupo muito grande, né, de pessoas, uma junção, ela é difícil de se gerir, né? O nosso grupo, nós temos hoje as 25 integrantes, mas nós participamos ativamente como companheiras, né? Tanto nas cavalgadas como nos eventos que nós proporcionamos. A Prefeitura de Cachoeira do Sul inicia hoje um programa para a recuperação de aproximadamente 78 milhões de reais de impostos atrasados. Essas dívidas são referentes ao IPTU e ISS. João Paulo Ferreira mostra como funciona o programa e quem pode participar. Começou hoje pela manhã aqui em Cachoeira do Sul o programa do Refis, que isenta de juros e multas alguns devedores que têm débitos até o final de 2016. É isso, secretária? Exatamente. Foi hoje publicada a lei em que nós instituímos a anistia, em que permite a regularização dos contribuintes com algumas condições, o pagamento integral com 100% de desconto de juro e multa e algumas outras formas de parcelamento com descontos proporcionais. Aquelas pessoas que têm débitos com a Prefeitura, qual o primeiro procedimento? Dirigir-se ao setor de dívida ativa na Secretaria da Fazenda. Lá eles são informados do montante a ser acertados, né? Nós podemos, se o contribuinte tem algum parcelamento anterior e quiser incluir nessa anistia, se ele tem exercícios anteriores em débito, nós fazemos a simulação, né, das condições que nós estamos fixando na lei para que o contribuinte possa efetuar o pagamento. Lembrando que esses débitos não são apenas débitos de IPTU, outros débitos também podem ser incorporados ao Refis. Isso, os débitos que estão na via administrativa e os débitos que estão na via judicial, né? Ficam fora os débitos referentes ao IPTU 2017, os valores de ITBI, os valores referentes a títulos de execução, indenizações e restituições. E ao passo que o cidadão deixa de receber serviços do Estado, como segurança, educação, saúde, manutenção das vias, enfim, há uma tendência dos governos por mais impostos. E, normalmente, essa necessidade é fruto da má gestão pública, da falta de responsabilidade com o dinheiro da população. Toda vez que há elevação de impostos, quem mais sente o peso é a população mais carente. Esse é o tema do comentário de Júlio Mafuz. Olá, boa tarde. Grande questão envolvendo o poder público, seja ele poder público federal, estadual ou municipal, é efetivamente equilibrar receita com despesa. O mais óbvio sempre é a gente tentar aumentar a receita cobrando mais impostos. Só que hoje, dentro dessa realidade brasileira, não há mais espaço para um simples aumento dos tributos, penalizando principalmente aquela população de mais baixa renda. Além disso, a gente percebe um descolamento entre aquilo que a população pensa e aquilo que os políticos fazem. Estamos um pouco intolerantes com relação à política. Não vemos nos políticos pessoas que nos representam. E isso seria objeto de outros comentários e com muito mais tempo. Mas, no tocante à questão do aumento de impostos e que de alguma forma vai ser discutido
aqui em Cachoeira do Sul, a partir do momento em que nós formos fazer a necessária revisão da planta de valores, vejam bem, da necessária revisão da planta de valores. Por que necessário? Porque nós também precisamos criar justiça tributária. Não dá mais para nós termos pessoas pagando muito menos daquilo que elas deveriam pagar. E aí entra aquela discussão, ou seja, essas pessoas que hoje pagam muito pouco imposto, elas efetivamente terão que contribuir a mais dentro do nosso processo. E aí, certamente, a gritaria será grande, porque ninguém quer saber de pagar mais impostos. Mas a cidade, ela tem que ser pensada como um condomínio, ou seja, nós somos os provedores dela e todos nós, de alguma forma, teremos que dar a nossa cota de sacrifício. Não dá mais para nós termos situações onde pessoas que possuem grandes empreendimentos, que possuem grandes construções, paguem igual ou às vezes menos que aquela pessoa que tem uma pequena casa num bairro no centro da cidade. A justiça tributária, ela é fundamental. E um ajuste na planta de valores, sem sombra de dúvida, vai nos fazer com que sim, com que essas pessoas que hoje pagam muito pouco e que teriam condições de pagar mais, elas contribuam mais para o condomínio chamado cidade. Falei e assino embaixo. Confira agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Costureira, uma vaga. Uma vaga para torneiro CNC com conhecimento em AutoCAD. Uma vaga para torneiro CNC. Empregada doméstica, uma vaga. Promotor de vendas, uma vaga. Uma vaga para atendente de balcão. Vendedor, uma vaga. Uma vaga para vendedor com experiência em venda de eletrônicos. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone, código de área 51 3723 5414, ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E a segunda-feira começou com neblina em boa parte do Rio Grande do Sul. Áreas de chuva dominam norte e oeste do estado e atingem também outras partes ao longo do dia. Vamos ver como o tempo se comporta nesse início de semana em Cachoeira do Sul e em todo o estado gaúcho. Em Cachoeira do Sul, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante tarde e noite, mínima de 16, máxima de 28 graus. Na terça-feira, o dia será de sol com algumas nuvens, não chove. As temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. As temperaturas ficam entre 15 e 22 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Muitas nuvens permanecem sobre o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O avanço de massa de ar quente instabiliza a atmosfera com chuva no decorrer do dia na maioria das regiões. Pancadas mais fortes apenas em pontos localizados. Apesar da instabilidade, o sol deve aparecer em parte do dia em vários pontos do estado, principalmente no noroeste, que terá um dia muito abafado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24. É de Cachoeira do Sul o touro mais pesado da Expo Inter 2017. O
O animal de propriedade de Cacaio Lima, da fazenda Boa Esperança, abocanhou o bicampeonato entre os animais de maior peso da feira, com a marca de 1.450 quilos. O touro, reprodutor da raça Limousin, batizado de 3M Batista, é uma das atrações da feira que acontece em Esteio. E o nosso assunto agora é o tradicionalismo. Nós vamos falar sobre o movimento contando a história do grupo de cavalgada feminino Cabo Toco, que hoje comemora 3 anos. Tudo começou em Cachoeira do Sul com 18 amigas. Hoje as integrantes do movimento já são pelo menos 25 e vão para as cavalgadas acompanhadas dos filhos, maridos e amigos. Veja na reportagem de Gabriela Belo quem são estas mulheres que têm orgulho de carregar a história de Olmira Leal de Oliveira, primeira mulher gaúcha que ostentou a farda da Brigada Militar. De mulher guerreira, né, de mulher íntegra, sabe? E essa projeção que ela teve nas batalhas, né, como uma mulher combatente, né, esse diferencial de garra, eu acredito que o nosso grupo tem. A Núbia fala em nome do grupo de cavalgada quais as semelhanças das 25 mulheres com a Olmira Leal de Oliveira, a Cabo Toco. Deixamos a sede, onde conhecemos alguns dos integrantes para voltar na história. Era 1923 quando Olmira integrou a corporação da Brigada Militar como enfermeira e combatente no 1º Regimento de Cavalaria, hoje 1º Regimento da Polícia Montada, com sede em Santa Maria. Graduada a cabo e devido à sua baixa estatura, atendia por Cabo Toco. Quem resgata mais um pouco da história é o jornalista e fundador da Semana Farroupilha em Cachoeira do Sul. E aqui em Cachoeira ela não tinha sido reconhecida. Graças a Fátima Jimenez, que defendeu numa vigília do canto gaúcho, numa letra de Nilo Bairros de Brum, a música Cabo Toco, foi a vencedora dessa vigília, que se tornou conhecida a Cabo Toco, surgiu a Cabo Toco. Em 1987, na 5ª edição. Quinta edição da vigília, que era então um dos maiores festivais nativistas do Rio Grande do Sul. Me chamam de Cabo Toco, sou guerreiro, sou valente, do 1º Regimento, enfermeiro e combatente. Que é o orgulho não só de Cachoeira, mas é o orgulho do Rio Grande na cultura campeira. É impressionante porque as Cabo Toco não fazem só cavalgada, elas também têm um trabalho social perante as crianças pobres em época de Natal, que é comovente. Com fundação em 28 de agosto de 2014, o grupo tem como objetivo cultuar as tradições do Estado. Mas unidas, elas levam amor às crianças de diversas entidades. E acredito que todas as integrantes, elas têm um potencial, assim, elas se sentem importantes e imponentes, né, como mulheres. Patroa há 3 anos, a Beatriz conta o que significa ter em casa a sede do grupo. É um significado de gratidão mesmo e muito orgulho pelo movimento tradicionalista. Que eu estou fazendo uma coisa que eu sempre gostei, desde pequena. É uma família, hoje virou uma família o nosso grupo. Porque é pais, é os namorados, é os apoiadores, nos ajudam bastante. E a gente começou do nada. E quando a gente quer fazer uma cavalgada, a gente sempre faz uma reunião e aí debate o que é certo, o que é errado, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Tem uma programação, tem todo aquele trabalho, aquela conversa até chegar o dia da cavalgada, né? Entre os agregados, o marido da fundadora. Atual vice-presidente da 5ª Região Tradicionalista, Pedro conta que os homens têm seus deveres. Nós se preocupamos, por exemplo, no caminhão do apoio, né, que tem que ter. Nós se preocupamos com os animais, né, que entra o bem-estar animal. Tu tem que ter uma preocupação no casqueamento desse animal. Deve estar bem ferrado.
A maior cavalgada foi de 54 quilômetros. Em maio, o grupo saiu do meio urbano até a Porteira 7, interior de Cachoeira do Sul, percorrendo em média 4 quilômetros por dia e parando a cada 2 horas. E aí tu tem que parar, dar um descanso de uns 15 minutos para esse animal voltar a se recuperar, né? De praxe a gente desencilha, o animal toma água, de repente até dá uma grameada, né? Como diz os antigos, reborqueia e está novo novamente para seguir a cavalgada. E nesses 15 minutos as pessoas também acabam fazendo um lanche, né? Então é todo um preparo, né? Tudo que a gente está junto com esse grupo feminino, com muita satisfação, muito orgulho. A gente nota que cada um dos integrantes está sempre tentando ajudar o outro, daqui e dali, para que dê tudo certo, né? E a gente se sente muito orgulhoso em fazer parte dessa história, porque Cabo Toco, para nós, é uma heroína de Cachoeira, né? A nossa falecida Almira Leal. Então, eu, como vice-coordenador da 5ª Região, a gente coordena, na verdade, 16 municípios. E tem várias cavalgadas. Por exemplo, tem hoje bastante cavalgada feminina. Nós temos um grupo em Candelária, nós temos um grupo em Santa Cruz, nós temos um grupo em Encruzilhada, né? E o nosso objetivo é, de repente, nós fazer um grande evento, de fazer um entrosamento com todas essas. Já está estudando, já está se preparando para que isso venha acontecer tão logo for possível. Quando nasceu a primeira saída das Cabo Toco, foi o desfile de 20 de setembro no ano de 2014. Daí deu 78 mulheres. O sorriso é de alguém que ficou satisfeita com o resultado de um sonho que deu tão certo que chegou no 3º aniversário. Que a cidade vê nós, agora eu acho que ela está olhando com outros olhos. Por mais que digam assim que um grupo muito grande, né, de pessoas, uma junção, ela é difícil de se gerir, né? O nosso grupo, nós temos hoje as 25 integrantes, mas nós participamos ativamente como companheiras, né? Tanto nas cavalgadas como nos eventos que nós proporcionamos para a nossa sociedade, através de projetos sociais também, que nós participamos, ajudamos muitas entidades. Mas eu, como integrante do grupo, me sinto muito honrada em fazer parte desse grupo, apesar de não ser gaúcha, né? Eu sou natural de Mato Grosso, Cuiabá, mas me considero gaúcha de coração. Só não sabe quem não quer, debaixo do belo abarte, há um coração de mulher. Agora 12h35, a sua participação no ar com a gente aqui no NT Sul, através do facebook.com/TV Cachoeira. Com a gente, Marici Noronha, dizendo aqui: oi, boa tarde, sou Marici Noronha, estou assistindo o NT Sul em São Borja. Manda um abraço para todos os familiares que estão assistindo também, o Volney e a tia Carmen. Grande abraço a Marici e também aí os familiares que estão ligados com a gente, interligados através da televisão. Conosco também a Jana Rodrigues e ainda a Raquel, desejando aí uma ótima tarde. Obrigado pela participação. É a hora do intervalo, a gente faz uma rápida pausa e você pode aproveitar para mandar o seu recado para nós através da nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. O que você acha? Qual o papel da mulher para manter a tradição e a cultura do Rio Grande do Sul? Depois do intervalo você vai ver mais sobre a vida das mulheres que mantêm viva a história da Cabo Toco. Por que escolheram integrar o grupo e de onde trazem a paixão pelo tradicionalismo? Tinha gente que dizia que nós, que as mulheres não iam aguentar, né? Mas nós chegamos firme e forte com chuva e aguentemos e deu tudo certo. Depois do intervalo, a gente também atualiza informações sobre um homem que morreu no começo da noite de sexta-feira sobre uma marquise de uma loja aqui em Cachoeira do Sul. As causas estão sendo investigadas. Tem ainda o quadro Vida Animal com Edson Salomão. O NT Sul volta já. Agora 12h39, o NT Sul já está de volta ao vivo. O funileiro Júlio César Santos de Freitas, de 36 anos, morreu na noite de sexta-feira na marquise de uma loja na Avenida Júlio de Castilhos, aqui em Cachoeira do Sul. Há suspeita de que ele tenha sofrido uma descarga elétrica, mas a polícia não descarta mal súbito. O laudo pericial deve demorar cerca de uma semana. E para a gente atualizar essas informações, eu recebo agora aqui no estúdio do NT Sul, Thelma Tomás. Thelma, nossa repórter, vem acompanhando, produtora também do NT Sul. Boa tarde, Thelma.
obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham através do canal 11 ou mesmo pelo Facebook. Infelizmente, aconteceu esse acidente na sexta-feira aqui em Cachoeira do Sul, né? O Júlio César, 36 anos, faleceu por causas que ainda não estão bem esclarecidas. Na verdade, existem algumas suspeitas e há, de fato, uma contradição entre as versões, Daniel Nunes. As versões são essas que eu citei agora no começo, né? Algumas pessoas citando que ele teria sofrido uma espécie ali de um choque elétrico, né? Vamos dizer assim, em termos populares, e outra versão dizendo que ele teria sofrido um mal súbito, teria infartado, por exemplo. As suspeitas são essas, mas só o laudo da necropsia que vai determinar o que de fato aconteceu com o Júlio César. Agora, por que demora de uma semana? Pois é, nós conversamos com o delegado Ricardo Milesi e também com o chefe do IGP de Santa Cruz do Sul. O que existe aqui é um clássico problema de falta de funcionários, de efetivo nessas repartições do governo do Estado. Então, esse tipo de trabalho que é feito pela perícia criminal exige um detalhamento muito minucioso do que ocorre e pode demorar um bom tempo em função da falta de pessoal para trabalhar. Thelma, só para a gente retomar, para quem está fora de Cachoeira do Sul, conta para a gente exatamente o que aconteceu, o que ele fazia nessa marquise, como aconteceu especificamente essa situação. Bem, nós conversamos com um dos proprietários da loja A Elétrica, o Jefferson de Freitas Silva. Ele não quis gravar entrevistas, mas nos informou que esse serviço estava sendo prestado para o proprietário do prédio onde funciona esse estabelecimento comercial. É um espaço locado. Isso. A princípio, eles não tinham nenhum vínculo com a empresa elétrica, essa empresa do Júlio César. Eles estavam fazendo um serviço de manutenção de rotina nos telhados desse prédio. No final da tarde, eles trabalharam durante toda a tarde de sexta-feira, segundo essas informações que eu obtive junto ao Jefferson, e no final da tarde, ao fechar a loja, ele percebeu que uma das extensões havia ficado pendurada, onde eles estavam trabalhando, entrou em contato com o Júlio César e informou, pedindo que ele viesse retirar. Porque ele afirmou não teria condições de subir até o telhado e nem fazer o desligamento desse equipamento. O Júlio se dispôs, então, a buscar. No final da tarde, ele reafirmou insistentemente que essa ferramenta, essa extensão, estaria já desligada da rede elétrica da parte interna da loja, e o Júlio César subiu, então, para recolher esse equipamento, enquanto o Jefferson fechou a loja, saiu. Diz que, ao retornar, apenas para verificar se de fato o Júlio tinha retirado a extensão, encontrou a extensão no mesmo lugar, o carro do rapaz, e vislumbrou ali o corpo dele sobre a marquise. Ok. A Thelma conversou com algumas pessoas hoje pela manhã para a gente tentar elucidar, entender um pouco mais do que aconteceu. Vamos, portanto, ouvir agora uma gravação que nós fizemos, não é, Thelma, com uma testemunha. É o confronto do que acontece com o que o Jefferson nos diz, que de forma alguma existia a possibilidade do Júlio morrer em decorrência de uma descarga elétrica. Ele reafirmou isso inúmeras vezes, dizendo que se algo tivesse acontecido, inclusive a rede da própria loja teria sofrido algum dano, o que não ocorreu. No entanto, nós encontramos uma pessoa que passava no local no momento que diz o contrário. Ok, vamos assistir. Eu passei ali por volta das 6h40 por aí e ouvi barulho de fio dando curto e as luzes da esquina ali da empresa em questão piscando. Que provavelmente tenha sido o momento que tenha acontecido o acidente, né? Aí isso desligou a rede, por isso que nós ficamos sem luz ali, mais ou menos 1h30 sem luz. Mas não foi em função do acidente? Não, até onde eu sei não, porque depois que deu aquele barulho lá, que deu o barulho do curto, mais tarde um pouco eles vieram, desligaram a rede para poder subir lá, né? Então, reafirmando, tu ouviste, então, um barulho de curto-circuito que indicava algum problema na rede? Sim, eu ouvi passando embaixo da loja ali em questão. Bom, aí está então, não é, Thelma, esse depoimento que nós gravamos hoje pela manhã com uma testemunha deste caso, considerando, né, que isso não quer dizer que esse choque, ou enfim, que essa situação tenha ocasionado também a morte do rapaz, né? Exatamente, e essa informação vem bem detalhada num contato que nós tivemos com o delegado Ricardo Milesi pela manhã, que não tem ainda uma linha investigatória definida em função disso. Júlio pode ter sido vítima de um mal súbito e talvez se encostado em alguma rede próxima ali do estabelecimento, pode ter se desequilibrado e segurado na rede, ele pode realmente ter sido vítima de um choque
choque elétrico, então, a princípio, só um exame detalhado do corpo e esse laudo que vai determinar o que ocorreu. Ok. Você conversou também, Thelma, hoje pela manhã, com a viúva, com a esposa do Júlio, que é a Kellen Freitas, isso, né? Exatamente. O que a família sustenta? A sustentação familiar é que realmente ele foi vítima de um choque elétrico. Eles reafirmam também que não há possibilidade de um mal súbito, que ele era extremamente saudável e que até onde eles percebiam nas rotinas do Júlio César era o cansaço físico, porque a profissão de funileiro demanda subir, descer, carregar equipamentos pesados e que ele se queixava de dores musculares, enfim, mas que a princípio, inclusive a sogra que estava junto disse que ele nunca esteve sequer no consultório médico. Bom, vamos assistir. A dona Nilza que tinha bastante serviço, sabe? Que ele queria colocar todo o serviço aprontar, sabe? Que sábado eles decidiram não trabalhar mais sábado, né? Para descansar, né? Para ficar com a família. E aí ele queria encerrar, né, até sexta, tudo, pra ficar com a família, tudo. Ele tinha algum problema de saúde, Kelly? Não, era assim, como ele faz bastante esforço, sabe? Era só, assim, problema muscular dele, sabe? Mas ele nunca foi de se queixar assim, sabe? Vocês têm ideia do que pode ter acontecido? Foi algum indicativo do que houve? Tinha alguém perto que pudesse informar o que aconteceu com o Júlio no momento? Não sei. Não sei. Eu sei que eu vi ele ainda veio um pouquinho mais cedo para casa, umas 5 e pouco, sabe? Só ver uma coisa assim e depois voltou para terminar o serviço. E aí eu não vi. Aí então está o depoimento da Kellen, não é? Ela que é a esposa, viúva do Júlio. Thelma, algo mais para a gente concluir esse assunto? Verdade, infelizmente fica só esse sentimento aí de ver o sofrimento da Kelly, né? Eles eram casados há 9 anos, ele estava construindo aí uma estrutura para que eles tivessem uma vida melhor, como ela mesma disse, já estava deixando de trabalhar aos sábados para poder desfrutar da companhia da família. O lembrete é aquele clássico, né, Daniel? Quando se liga energia, quando se trata de perigo no trabalho, todo o cuidado é pouco. E a gente aguarda, evidentemente, o desfecho dessa situação, uma vez que ainda se espera o laudo pericial que vai definitivamente determinar qual foi a causa da morte, não é? Esse é um assunto que vai continuar, certamente, nós vamos acompanhar também e trazer as informações a você, telespectador aqui do NT Sul. Thelma, obrigado pelas informações, boa tarde. Obrigada, boa tarde. E os nossos sentimentos também à família. Bom, a gente segue falando agora do grupo de cavalgada feminino Cabo Toco, a gente mostrou antes do intervalo, né? Que comemora hoje aniversário de 3 anos. Em 2014, 15 mulheres se reuniram para um primeiro movimento, juntaram outras 63. Elas foram para as ruas no desfile de 20 de setembro daquele ano. Agora, o grupo de 25 mulheres se programa para a cavalgada de outubro, em Cerro Partido, município de Encruzilhada do Sul. A dona Nilza está no grupo desde a fundação, em 28 de outubro de 2014. De família tradicionalista, conta que foi criada no interior de Cachoeira do Sul, na localidade do Piquiri, e com 10 anos já andava a cavalo. Mas quando as mulheres fizeram as primeiras saídas, as críticas surgiram. Tinha gente que dizia que que as mulheres não iam aguentar, né? Mas nós chegamos firme e forte com chuva e aguentemos e deu tudo certo. Em 3 anos foram muitos os desafios. Mas, como mostramos na reportagem anterior, as mulheres não estão sozinhas. É o caso da família Santos. É bonito de ver a força dessas mulheres, né, apoiando elas e é gratificante esse trabalho delas, o que elas fazem. E é muito bom, é bom mesmo, a gente tem uma amizade muito grande, né? Inclusive a minha filha, que está com 5 anos, né, que ela participa bastante e isso é bom, porque ela está num ambiente saudável, né? Isso é muito gratificante. Mãe e filha integram o grupo. A Bárbara, com 5 anos, é a Cabo Toco mais jovem. E o pai ajuda as mulheres que não têm tanta habilidade ou que foram conquistadas pelo tradicionalismo mais tarde que a Bárbara. Então a Bia diz, professor, eu não sou um professor, né? Eu estou apenas auxiliando, né? Muitas delas mesmo, quando chegaram lá em casa, lá a primeira vez, não sabia armar um laço, né? Então a gente foi ensinando, devagarinho, aprendendo primeiro na vaca parada, né?
pé, e algumas delas já estão a cavalo, né? Já estão nascendo a cavalo, inclusive a Nilza mesmo já está bem adiantada. É devagarinho, né? Tem que ter força de vontade, elas têm essa força de vontade. É um grupo que é uma família pra gente também. São pessoas que estão sempre unidas, que estão sempre auxiliando a gente. E que a gente faz parte e auxilia do jeito que a gente pode, né? Talvez seja este o motivo que tanto orgulha o Léo. Por onde passa, carrega a história de Onmira Leal de Oliveira, primeira mulher que integrou a corporação da Brigada Militar, a Cabo Toco, que acabou sendo a escolha das mulheres para batizar o grupo de cavalgada feminino. Hoje, nós não seríamos ninguém dentro da cultura tradicionalista se não fosse a mulher. A mulher, através da sua beleza, da sua raça, do seu conhecimento, ainda continua sendo imponente na manutenção da história do Rio Grande do Sul. E nós, que já fomos a capital do tradicionalismo, hoje não, mas ainda mantemos, graças a Deus, diversos piquetes, diversos CTGs e a grandeza dessas mulheres maravilhosas, essas mulheres de raça de fibra. E eu sempre digo, quando tiver uma Cabo Toco de pé, a tradição não vai morrer, pode ter certeza. A garra destas mulheres é muito bem retratada numa recordação da Nilza. Porque foi assim uma atropiada com gado e cruzando em ponte, em lavouras. E eu adoro estar em cima do cavalo, como elas quando convidam a gente para nós, aparece essas tropiadas para a gente ir. E a gente vai com muito orgulho, né? Que nós não somos um grupo, nós somos uma família, né? Deus dá mais pequena, dá mais hora e uma ajudando a outra. E graças a Deus, dentro desses 3 anos, assim, já foram em vários municípios, né, que participaram de aberturas lá do piquete dos Aureliano, Veracruz, Encruzilhado, do Alma Pampiana, lá, do Alma Campeira. Então, o pessoal, aquelas pessoas que não tinham muito conhecimento, tu vê que essas pessoas ficam cativadas por esse desenvolvimento desse trabalho que essas meninas vêm fazendo. Então, a gente que está como apoiadores, a gente só tem que ajudar e agradecer a Deus que está dando tudo certo. E quando eu vejo elas montadas num cavalo, o coração palpita mais forte. Quando eu vejo elas desfilando, eu me emociono. Porque eu sinto que ali está a pureza, ali está a garra, ali está a fibra. E até o lema do meu CTG, que é o mais lindo lema de CTGs do mundo todo, porque nós temos CTGs em quase todos os países do mundo, o lema do CTG Tropeiros da Lealdade, a fibra de gaúcho para a honra do Brasil, dá muito certo para elas. Porque elas trazem a fibra e a honra de ser prenda para a honra do Rio Grande do Brasil. Isso é muito importante. Por isso que eu tenho orgulho em dizer que uma cidade que tem as Cabo Toco é uma cidade feliz. Nós vamos agora ao quadro Vida Animal com o médico veterinário Edson Salomão. O tema de hoje é cuidado com os animais de estimação para quem usa portão eletrônico. Acidentes são registrados tanto com os próprios animais quanto com pessoas que podem ser atacadas por cães, especialmente quando o portão é aberto. Boa tarde, amigos da TV O Novo Tempo. Os proprietários de cães, principalmente os cães de guarda, os mais agressivos, ou até os cães de porte médio ou pequeno, tem que ter um cuidado muito grande na hora de abrir o portão eletrônico da sua residência. Quando vai entrar com o carro, o que eu tenho notado é que muitas vezes o animal sai para a rua, ele sai correndo. E, às vezes, mesmo o cão não atacando as pessoas que estão passando na calçada, mas o susto é muito grande e fica uma situação bem constrangedora para o proprietário do animal de ver, assim, pessoas gritando, desesperadas, mães com filhos no colo, ficam apavoradas porque acham que o cão vai agredir. E pode também, além disso, acontecer acidentes. Quando abrir o portão, o cão sai correndo, passa um alto, e pode atropelar o seu animal de estimação e pode levar até a óbito. Então eu tenho notado que em várias partes da cidade o pessoal já tem até medo de passar na frente, porque sabe que o proprietário, quando abre, os cães saem para a rua e depois eles acabam voltando. Porque o animal, o cão, é por instinto, ele abriu o portão, ele sai para a rua, dá uma caminhadinha e volta.
Porque o cão é muito territorialista, ele quer ficar naquele território dele. Então o cão, quando sai, dificilmente ele foge assim, porque ele quer voltar para ficar junto com o proprietário. Às vezes pode acontecer do animal se perder, por exemplo, sair correndo atrás de um gato, ou sair correndo atrás de outro animal que passa, de outro cão. Então isso aí pode acontecer do animal se perder e não saber voltar para casa. Isso acontece também. Mas nós temos uma solução para isso. Basta um pouquinho de paciência. O proprietário deve, primeiramente, ensinar ao animal não passar aquela linha do portão. Isso não é difícil, desde que tenha um pouco de paciência. Outro recurso seria deixar o animal, na hora que vai sair, prender no canil. Depois a pessoa que ficou em casa lá, abre e deixa ele solto novamente. Quando chega a hora que sabe que o dono vai entrar com o carro, já deixou o animal preso. Mas a outra maneira mais comum, assim, mais simples, o mais lógico seria a pessoa ensinar o animal a não sair, não cruzar aquela linha. Então não é difícil. A pessoa deve, para começar esse treinamento, coloca primeiro uma corda no pescoço do animal, né, na coleira, prende uma corda comprida que dê para o animal a sair, nem que seja 1 metro depois da linha do portão. E abre o portão, primeiro começa a abrir o portão que entra só a pessoa, não o do carro. Quando o animal chega ali, ele já vai estar com a corda presa para não fugir. Quando abrir ali, o animal... o dono vai repreender, vai fazer sinal que falar energicamente, não fica, aí o animal começa a aprender que não deve sair. E começa pelo portão, então, da entrada das pessoas. Depois passa para o portão da entrada da garagem. Fica a corda presa lá para ele não fugir e abre o portão. Se ele for sair, a pessoa pode dar aquela ordem bastante enérgica, pode pegar jornal, enrolar, bater no chão, pode pegar um borrifador de água, borrifar água nele, para ele saber que não está fazendo uma coisa certa, que isso é errado. Então, com o passar do tempo, o animal vai se acostumar e sempre quando que for chegar com o carro e ele quiser sair, já diz não, o animal não passa no portão. Mas nós também temos que fazer com que o animal saiba que ele só não pode cruzar o portão quando tiver essa ordem não. Mas senão ele não vai querer, vai ficar com medo de passar no portão mesmo com o dono. Então quando ele fizer alguma coisa, se ele se comportar e ficar quietinho, a pessoa deve dar uma recompensa para ele. A pessoa deve colocar, tem iscas próprias para isso, assim, uns pedacinhos de carne. Então deve dar uma recompensa, fazer carinho, bonito, é isso aí. E só assim o animal vai saber que ele está fazendo uma coisa certa. E quando vem junto, o animal vai saber que aí ele pode sair com o proprietário. Então, pessoal, muito cuidado. Eu acho que vamos dedicar um pouquinho de tempo, no final de semana, para fazer esse treinamento e logo o animal vai aprender que aquela linha que dá do portão para a rua é um local que ele não deve ultrapassar. Uma boa tarde a todos e bom treinamento com seus animais de estimação. Até a próxima. Agora 12h59, últimas participações aqui no NT Sul, através do facebook.com/TV Cachoeira, onde temos o nosso vídeo ao vivo do dia. Simone Pérez, mandando um abraço para a Thelma que esteve conosco aqui no Jornal Hoje. Também ainda a participação, deixa eu encontrar aqui rapidamente, que fechou o meu aplicativo. A Raquel também está com a gente. Muito obrigado pela participação e uma ótima tarde. Bom, o NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Outras informações em novotempo.com/NT Sul. E às 19h, 7 horas da noite, no Jornal da Novo Tempo. Uma ótima tarde para você. Tchau.